Sejam todos bem-vindos e que estejam alegres, como eu também estou, embora com o meu coraçãozinho apertado. Porque realmente eu não sei fazer trabalhos, eu só sei fazer trabalhitos. O irmão Simões tem razão. E então é este trabalhito que eu aqui trago hoje para que saibamos mais qualquer coisa. A principal a aprender fui eu, porque não é fácil falar dos profetas, é preciso pesquisar e às vezes não encontramos, conteúdo para fazer um pequenito trabalho. Mas é o que trago, é o que sei, foi o que eu pude, foi o que os Espíritos me intuíram, foi o que Deus me ajudou, foi o que Jesus me trouxe também e é o que vos trago aqui também hoje. Então, eu vou iniciar. Hoje falamos do profeta Abdias, aliás é isso que se tem vindo a falar aqui. Ele tanto se chama Obadias como Abdias, portanto as Bíblias falam nos dois nomes. Devia usar-se antigamente as pessoas terem mais do que o nome, ou então não sei. Pronto, ele era Abdias ou Abdias. Eu vou falar em Obadias. O sentido da palavra profeta já muitas vezes aqui se falou, esta será mais uma vez. No fundo, de uma forma ou outra poderá ser diferente, mas vai sempre tudo dar à mesma origem. Então, o sentido da palavra profeta é o de mensageiro de Deus, é o porta-voz da mensagem divina, encarregado por Deus para dar a mensagem divina e manifestar, por meio de ações, a sua vontade. Portanto, nesta época, os profetas, segundo se dizia e eles próprios julgavam, eram intuídos pela voz direta de Deus. Seriam investidos por Deus e tinham uma missão espiritual no seio do povo. Um profeta do Antigo Testamento não era só uma pessoa tida como capaz de ter visões divinas. Divinas, geralmente as visões seriam predições, coisas para o futuro. Mas também uma pessoa que Deus utilizava para declarar a sua palavra. Por isso, respeitado e temido. Temido porque eles tinham uma forma que hoje nos parece uma forma rude, uma forma rígida de falar. Por isso, a sua forma de falar tinha um certo respeito, as pessoas tinham respeito e quantas não teriam medo. Profetizavam acontecimentos, como disse, na maioria futuros. Eram atingidos por visões ou vozes que depois descreviam. Na maioria das vezes, a mensagem era percebida através da iluminação da mente, segundo eles dizem. Hoje dizemos intuição. Eles também falavam nas coisas futuras, porque na época vivia-se climas de guerras entre os povos e a sua forma de tentar abrir os olhos às pessoas, despertar as pessoas, era também da forma como eles falavam, porque é inconcebível hoje pensar que Deus falaria dessa forma aos seus filhos. Mas nessa altura, provavelmente, era necessário que assim fosse. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no seu ponto 4, com o título Missão dos Profetas, diz-nos: é comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, portanto, à luz do Evangelho, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se do enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
Um homem pode então ser profeta sem fazer profecias. A grande tarefa atribuída aos profetas que Deus enviou à humanidade era corrigir os abusos morais e religiosos, proclamar as grandes verdades. Aqui já não é o Evangelho, é os apontamentos que fui tirando. Proclamar as grandes verdades, como dizia, morais e religiosas, que estão ligadas a Deus e que estão na base do seu governo sobre os mundos. Hoje, nós, mais esclarecidos pelo Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, sabemos que os profetas eram criaturas portadoras de mediunidade, portanto, ou seja, eram médiuns. Eles tinham a capacidade de ouvir, através da mente, as vozes do alto enviadas pelo Senhor. E foi através dos médiuns, nesta ou noutra época, que nos foi chegando a luz do conhecimento. Paulatinamente foi-nos chegando a luz do conhecimento, através daquilo que hoje nos parece uma certa rudeza, mas era o que nós, criaturas, humanidade, precisávamos então. Todos foram e continuam a ser antenas que captam as vozes do mundo espiritual, para despertar todos os filhos de Deus pelo seu amor e misericórdia, pelo amor de Deus e pela sua misericórdia. Sobre o profeta Obadias sabemos muito pouco. O nome tem origem hebraico e significa servo de Javé ou servo do Senhor. Portanto, Obadias é um profeta da Bíblia hebraica. O seu livro de Obadias, contém unicamente um capítulo. Considerado o profeta menor na Bíblia cristã, devido à brevidade do seu texto, apenas 21 versículos, e também do seu conteúdo profético, que era curto. Obadias escreveu o seu livro em 586 a.C., data da primeira destruição de Jerusalém, portanto, parte da destruição de Jerusalém. Segundo os historiadores, quando ocorreu a terceira deportação dos judeus do reino de Judá para a Babilónia. Judá significa Jerusalém também. Aqui, ora fala em Judá, ora fala em Jerusalém. Ali viveram exilados durante 70 anos, por eles sendo dominados pelos babilónios. Portanto, os judeus foram exilados durante estes 70 anos pelos babilónios. Mais duas destruições aconteceram, onde foram destruídas completamente as muralhas do templo, cuja construção era atribuída ao rei Salomão. Acontecendo que na última, no ano 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade. Esta foi a última destruição, que colocou de vez a tentativa de reerguer o templo de Salomão, embora hajam escritos que dizem que o templo foi reerguido de novo, mas que o incêndio o voltou a destruir. Até a data atual, o Templo de Jerusalém não foi reerguido. Apenas resta o muro que cercava a região do antigo templo, chamado hoje Muro das Lamentações. O livro de Obadias vem depois do de Amós e antes do livro de Jonas. O primeiro versículo prevê a destruição total na terra de Edom, pelas mãos de Deus. Edom foi para onde foram exilados os judeus, que nessa altura Edom era governada, enfim, acabaram por ficar ali, embora a terra não lhes pertencesse. O reino de Edom fazia fronteiras com o deserto da Judeia e o Mar Morto, com a península do Sinai e com o Golfo de Áqaba. Obadias escreve que esta destruição
a destruição de Edom será completa. Deus permitirá que todos os aliados da nação de Edom não só a abandonem, como se revoltem contra ela, ajudando-a a expulsar o seu povo. Os versículos de 10 a 14 dizem que quando Israel, o povo de Deus, foi atacado, Edom recusou-se a ajudá-lo, agindo assim como inimigo. Edom e Israel partilhavam a mesma linhagem consanguínea pelos seus fundadores, Jacó e Esaú, que eram irmãos. Por este tratamento inaceitável a um parente, Edom será coberto de vergonha e destruída para sempre, diz o versículo. Os últimos versículos do 15 ao 21 do seu livro relatam a restauração de Israel e a aniquilação dos edomitas, os habitantes de Edom. No versículo 18, o profeta Obadias afirma que ninguém mais restará na casa de Esaú, ou seja, em Edom, porque também às vezes os nomes das pessoas tinham a ver com os reinos. Às vezes chamavam a casa de Esaú, quando queria dizer reino de Edom. Assim, umas coisas assim muito complicadas para o meu entendimento, por certo. Então, como eu ia dizer no versículo 18, o profeta Obadias afirma que ninguém mais restará na casa de Esaú, ou seja, em Edom. Israel se tornará um lugar santo, o seu povo retornará do exílio e habitará a terra que foi dos edomitas. No versículo final da profecia, ele coloca Deus como rei que governará sobre todas as montanhas de Edom. Estes versículos do livro de Obadias, estes 21 versículos, que são os únicos que têm o seu livro, eles abordam uma questão importante, a necessária solidariedade entre os mais fracos, a necessária solidariedade entre os países, que hoje, felizmente, nós já começamos a ver a importância ou a preocupação de alguns países nesta solidariedade uns para com os outros. E isso nós temos visto, essa solidariedade, quando há, enfim, as catástrofes, quando há grandes acontecimentos que arrasam povos, famílias, enfim, aquilo que nós já sabemos do que tem vindo acontecendo neste planeta. E hoje já começa a haver essa solidariedade. Então o país estava sendo pilhado. Judá, ou Jerusalém, é destruída pelos babilônios. Edom, país irmão, ao invés de ajudar o mais fraco, se vira para o lado do mais forte. Edom aproveitava para conquistar terras, participava dos roubos, matava, perseguia e acusava os que estavam escondidos e pediam proteção. Há para trás na história grandes sofrimentos. Nós temos o hábito de dizer que estamos cada vez piores, mas não é assim. Nestas pesquisas que todos nós temos que fazer para encontrar algo que faça sentido e para nós podermos também aprender algo do passado, encontramos muito sofrimento, coisas horríveis que se faziam uns aos outros, naquela ganância de possuir terras, de possuir aqueles reinos que se chamavam, aquelas terras, era o reino disto, o reino daquilo, o reino de Edom, o reino de Esaú, enfim, e faziam coisas terríveis. Portanto, tem havido, embora infelizmente ainda continuamos a ver muito sofrimento, não é? E há bem pouco tempo nos continua a ser mostrado o que se está a passar no Afeganistão, não é? Mas lá para trás no tempo há coisas horríveis que
nós, a humanidade, fazíamos uns aos outros. Quem sabe, nós hoje estamos aqui, mas nessa época, sabemos lá, se também lá estaríamos. Então, Obadias reconhece que Judá também não é inocente, portanto, Jerusalém também não é inocente. E por isso está sofrendo uma das situações mais trágicas da sua história. O profeta Obadias exorta a luta contra Edom, contra quem é pronunciada por ele uma profecia, por se haverem regozijado com a destruição de Jerusalém e contribuído para agravar os seus sofrimentos. E então, eu vou citar só alguns pontos da profecia para nós também fazermos a ligação da forma que ele tentava despertar o povo. Eis que vou tornar-te pequena, Edom, e desprezível pelas nações. A soberba do teu coração transviou-te por causa do morticínio. Da violência contra teu irmão, cobrir-te-á a vergonha. No dia em que estavas presente, quando estranhos invadiram a cidade e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu eras como um deles. E continua a profecia de Obadias. Assim como Judá bebeu o cálice da cólera divina no monte Sião, assim todos os povos o terão que beber. Não desfrutes do dia do teu irmão, do dia do seu infortúnio. Não te alegres à conta dos filhos de Judá, ou seja, de Jerusalém. No dia da sua perdição, não fales com arrogância. No dia da ruína, não deites a mão à sua riqueza. Não te ponhas nas encruzilhadas para matares os que escaparem. Não entregues os sobreviventes no dia da tribulação. Porque o dia do Senhor está perto, ameaçador para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. Assim como bebeste sobre o meu monte santo, assim beberão todas as nações. Ficamos por aqui neste texto da profecia, porque ela é mais extensa, mas também citei estes pontos para nós fazermos a ligação entre aqui, e que está bem explícito, a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação. Nesta época, a época dos profetas do Antigo Testamento, certamente, como dizia há pouco, foi preciso falar com um tom ameaçador, dada a ignorância do povo, devido ao que acontecia. Portanto, todas estes roubos, este matar, este acusar, portanto, tudo isso se passava nesta época. Portanto, as guerras eram por todo lado, os sofrimentos eram imensos. Portanto, era preciso que temessem a Deus. O profeta maior, Jesus, nos trouxe os ensinamentos de outrora, de outra forma. Porque ele disse que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então Jesus veio ensinar-nos com brandura, amor e justiça, trazendo-nos o amor de Deus e a sua misericórdia. Então, conforme o nosso plantio, assim será a nossa colheita. Agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, a sua luz que nos vem conduzindo desde todo o sempre. Graças a todos os profetas e, sobretudo, ao maior dos profetas, Jesus Cristo, na sua inesgotável misericórdia, enviou-nos o Consolador, por ele prometido, para melhor entendermos o que há tantos séculos nos tem sido tão difícil, trazendo através dos Espíritos, nesta doutrina abençoada, o Espiritismo, o resultado das nossas condutas. Entendendo assim a lei de causa e efeito,
ou ação e reação, nós já vamos aprendendo que tudo aquilo que fazemos que não seja de bem, nós teremos que ressarcir. Diz Jesus: faz ao outro o que gostarias que fizessem contigo. Assim como fizerdes, assim receberás. Perdoa, para que o Pai te perdoe também. Digo-vos, não saireis daí sem pagardes até ao último centile. Amai-vos uns aos outros. São estas algumas das máximas de Jesus. Não sairemos daqui sem pagarmos até o último centile. Centile era a moeda mais pequenininha da época. Então tudo nós temos que ressarcir. Que Jesus nos ajude e que esta doutrina que Ele pôs no nosso caminho, e que nós precisamos de estudar muito esta doutrina, porque só estudando a compreendemos. Já estudo há alguns anos, e não são assim tão poucos, mas ainda estou no primeiro ano, meus queridos irmãos, porque compreendê-la não é difícil, pôr em prática é que nos custa mais. São palavras também do nosso irmão Fernando, que nos diz, da sua forma, à sua maneira, tantas vezes aqui no estudo, porque ela é muito simples de se compreender. Precisamos realmente de muito estudo. Para mim, o mais importante nesta doutrina, o estudo da doutrina, porque ela contém aquilo que Jesus deseja e nos convida a fazer nesta passagem terrena. Então, eu agradeço a Jesus, agradeço aos Espíritos amorosos e agradeço-vos também a vós por me estarem aqui a escutar.